Oi pessoal, estou aqui hoje com mais um vídeo. O vídeo de hoje ele vai em especial para os alunos da escola São Francisco de Assis de Carmo do Cajuru. Esse vídeo, eu venho trazer um resumo, geral do que foi o primeiro PET, do conteúdo que apareceu, nesse material. E para quem ainda não conseguiu entender, as matérias, esse vídeo vai explicar de forma bem objetiva o que trata essa matéria. Eu vou passar bem rápido, algumas coisas aqui para o vídeo não ficar muito grande. Espero que vocês gostem aí e vamos lá, os alunos aí do primeiro ano, bons estudos. Primeira coisa, para a gente estudar aquele material, a gente vai precisar lembrar o que são as potências. Então, a potência, ela é uma forma diferente de resolver multiplicações. Ela envolve, multiplicações de um mesmo número várias vezes. Então, a potência, ela vai ter, vou escrever alguns exemplos aqui. 4 elevado a 2. Então, isso é uma potência. Eu tenho a minha base, que é o 4, e eu tenho o expoente, que é o 2. Então, significa que eu vou ter que multiplicar a minha base, que é o 4, este número de vezes, que é 2. Então, eu vou escrever o 4 aqui 2 vezes e vou multiplicá-los. Então, 4 elevado a 2, ou elevado ao quadrado, é igual a 4 vezes 4, que é 16. Vamos colocar outro exemplo. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo. Então, eu vou repetir o 2 3 vezes. Então, vai ser... 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu repito a minha base 3 vezes, porque aqui é elevado a 3. E agora, não confundam, pessoal. Muita gente aqui faz 2 vezes 3 e coloca 6. Ou então também faz 2 mais 2 mais 2 e coloca 6. Isso aí está errado. É sempre multiplicação aqui da base. Então, é 2 vezes 2, que dá 4. E 4 vezes 2, que dá 8. Correto? Então, isso é potência para a gente relembrar. Mas ainda chegando mais próximo da nossa matéria, eu tenho as potências de base 10. Então, a gente já sabe o que é a base, é esse número aqui de baixo que vai multiplicar várias vezes. Então, a potência de base 10, ela sempre vai ter 10 como base, e aí vai mudar o meu expoente. Então, eu tenho, para resolver isso aqui, eu vou multiplicar o 10 duas vezes, porque o expoente é 2. Então, fica 10 vezes 10, que dá 100. Outro exemplo. 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, vou fazer 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Só que tem uma coisa que acontece aqui que não é coincidência. Olha, quando eu tinha 10 elevado a 2, eu tinha um 1 com 2 zeros. Quando eu tenho 10 elevado a 4, eu tenho um 1 com 4 zeros. Então, a potência de 10, ela é assim que se resolve. Se eu tiver aqui 10 elevado a 6, é só eu colocar o 1 com 6 zeros. Isso é a potência de 10 e por isso que ela é tão mais simples e tão mais estudada, Porque ela tem essa característica. Eu tenho outra questão ainda, que são os expoentes negativos. Então, 10 elevado a menos 2, por exemplo. Isso aqui seria... aqui, pessoal, lembrando outra regrinha da potência, eu vou ter 10 elevado a menos 2. Sempre que eu tenho uma potência com expoente negativo, eu vou inverter a minha base. Então, era 10, eu vou colocar 1 sobre 10 e vou elevar tanto em cima quanto embaixo, numerador como denominador, a essa potência. Então, seria
1 ao quadrado, que dá 1, sobre 10 ao quadrado, que é 100. Então, 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100, que vai dar 0,01. Então, vamos fazer agora 10 elevado a menos 3. Então, vai dar 1 sobre 10, aqui elevado a 3 positivo. 1 elevado a 3 é 1. 10 elevado a 3 é 1 com 3 zeros. 1 sobre 1000, que é 0,001. Então, quando o expoente é negativo, sempre vai me dar um número pequeno, 0, alguma coisa. E o que tem depois da vírgula vai ser a quantidade de casas decimais que fala no denominador, tá vendo? No expoente. Olha, eu tenho o expoente 3, então eu tenho 3 casas depois da vírgula. E sempre no final aqui vai ser o 1 quando for uma potência de 10, correto? Então, essa aí é outra regrinha importante para a gente. Agora, a gente vai ver as operações com as potências de base 10. Então, primeiro, a gente vai ver a multiplicação. A multiplicação de potências de mesma base, elas têm uma regra. Então, eu vou pegar duas potências aqui com a mesma base, que no caso vai ser o 10. Então, é 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3. Então, a regra é a seguinte: eu vou repetir a minha base, porque a base é igual, então eu coloco 10, e vou somar os meus expoentes na multiplicação. Então, multiplicação de potências de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os meus expoentes. Então, eu faço 2 mais 3. Então, isso aqui é igual a 10 elevado a 5. Vamos ver outro exemplo aqui. Se eu tiver 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 1. Então, isso aqui vai ser, vou repetir a base, que é o 10, a base é igual, então só por isso que eu posso fazer a operação. Como é multiplicação, eu vou somar os expoentes. Então, 4 mais menos 1, fica assim, 4 mais menos 1. Esse mais com menos fica menos, né? Quando a gente vai combinar sinais, fica menos. Positivo, negativo é negativo. Então, vai ser 10 elevado a 4 menos 1, que é 10 elevado a 3. Então, é assim que a gente resolve multiplicação de potências de mesma base. E agora a divisão. Na divisão, se na multiplicação a gente soma, já dá para a gente supor que na divisão a gente vai subtrair. Então, vamos ver outros exemplos aqui. 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 2. Isso aqui eu vou repetir a minha base e vou subtrair os expoentes. Então, é 3 menos 2. Sempre o primeiro menos o segundo. Então, 3 menos 2, que é igual a 10 elevado a 1. Vamos ver outro exemplo. 10 elevado a menos 3 dividido. Agora eu vou escrever sobre, né? Que também é a mesma coisa. Divisão pode ser escrita assim, pode ser um tracinho assim, pode ser uma barra ou ainda pode ser só 2 pontinhos. Então, tem vários jeitos de representar uma divisão. Então, pela regra, a potências são de mesma base, as duas, base 10. Então, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, sempre o de cima menos o de baixo. Então, fica menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2... a resposta é 10 elevado a menos 5. Então, assim que a gente faz as operações de multiplicação e divisão com potências de mesma base. Vamos virar a folha aqui. Agora, onde a gente aplica, né, essas potências de base 10? Os números, né, com a evolução da tecnologia e do ser humano, eles foram sendo cada vez maiores ou cada vez menores. Um exemplo de número grande são na astronomia, né, as distâncias entre os planetas. Isso aí tem números muito grandes. E números muito pequenos, eu tenho, por exemplo, o tamanho, né, de partículas microscópicas lá dos átomos, dos elétrons. Eu tenho o raio dessas partículas.
Isso são números muito pequenos. Agora a gente tem aí o novo coronavírus, né? Aí é uma matéria de estudo, né? O tamanho desse vírus para desenvolver a máscara específica para ele. Então, esses números pequenos estão cada vez mais presentes. Esses números, para evitar de escrever tantos algarismos, um exemplo, se eu fosse escrever o tamanho de um átomo, né? O raio de um átomo, eu teria que colocar 0, e um monte de zeros se eu fosse medir ele em metros. Então, para isso que criou-se a potência de base 10 aplicada na ciência. E com ela veio a notação científica. Então, vamos pegar como que funciona essa potência de base 10. Em vez de eu escrever aqui o número, vou colocar outro exemplo aqui, ó, 4.420. Não é tão grande, mas vamos fazer com eles para ficar mais fácil de entender. Como que eu vou usar a potência de base 10? Então, eu vou escrever aqui esse mesmo número, vou colocar a vírgula aqui, em algum lugar que eu quiser, e agora eu vou multiplicar isso por uma potência de 10. Qual que vai ser o expoente dessa potência de 10? Ele vai ser a quantidade de casas que eu tenho que andar com a vírgula para voltar o meu número ao número original. Então, olha, eu não andei aqui, ó, o número é 4.420, aqui eu estou 4,420. Então, eu teria que andar 1, 2, 3 casas para o número voltar ao original. Então, o expoente é 3. Só que ele... E além disso, pessoal, eu ainda poderia escrever de outras formas. Por exemplo, esse mesmo número eu poderia escrever 44,20 vezes 10 elevado. Então, para voltar ao número original, teria que andar 2 casas. Então, seria 10 elevado a 2. Só que, para padronizar isso, foi criada a notação científica. A notação científica. O que seria essa notação científica? É você escrever um número utilizando a potência de base 10, porém tem uma regra crucial, que é, eu vou pegar aqui, pessoal, o número de infectados com esse novo coronavírus até ontem à noite, que foi a hora que eu consultei, que era 8.463.533 pessoas. E eu vou escrever esse número como notação científica. A regra básica para você fazer uma notação científica são duas. Primeiro, tem que ter uma potência de 10. Segundo, o primeiro algarismo, o número antes da vírgula só pode ter um algarismo. Então, esse aqui não seria uma notação científica, porque eu tenho 2 algarismos antes da vírgula. Esse aqui seria. E esse algarismo antes da vírgula ele tem que variar entre 1 e 9. Então, aqui eu colocaria o 8. Não pode ser o 0, né? Porque senão a pessoa colocaria aqui 0,846. E não pode ter 2 algarismos. Então, vai ser 8,463533 vezes 10 elevado a quanto? Para eu voltar para o número original, a vírgula teria que ficar aqui. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então, o meu expoente do 10 é 6. Isso que é a notação científica. Vamos pegar um outro número aqui, o número 0, isso é aleatório, tá? Estou inventando esse número aqui, 0,0000273. Para eu escrever ele como notação científica, primeira coisa, o primeiro número tem que ser entre 1 e 9. Então, eu vou caçar o primeiro aqui, que é o 2,73 vezes 10. Agora, tá vendo que esse número era muito grande e esse é muito pequeno? Essa diferença ela vai estar no sinal do meu expoente. Então, para você não esquecer, porque isso aqui é muito confuso, o que você vai pensar? O meu objetivo aqui com a potência de base 10 é voltar o número para o original. Se eu tiver que aumentar o meu número para voltar para o original, o expoente é positivo. Se eu tiver que diminuir o número para voltar para o original, o expoente é negativo. Então, o número é 0,000,273. E eu escrevi aqui na notação científica 2,73. Então, esse é bem maior que esse.
Então, para eu voltar desse aqui para o original, eu vou ter que diminuir o meu número. E para diminuir, o expoente é negativo. Quanto que vai ser negativo? Qual valor eu vou colocar aqui? Aí eu vou contar, ó. Eu não coloquei a minha vírgula aqui. Para eu voltar ela para o original, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, é 10 elevado a menos 5. Correto? Então, isso que é a notação científica. E aí, como essa notação científica ela foi muito utilizada, eles criaram ainda uma forma de facilitar mais ainda. Aqui, pessoal, só para ficar claro, às vezes você vai enxergar, né? Você está vendo esse número aqui e eu falei que este número é menor. Na verdade, não é. Mas, quando você tem estes números, uma boa parte desses algarismos você pode deixar de lado, porque são números que não são tão importantes. Pela ordem de grandeza, se você colocasse 8,4 vezes 10 elevado a 6, você já teria uma noção de quanto que é. Igual, quando você vai medir lá a distância da Terra até o Sol, você não vai se preocupar com os centímetros, você vai se preocupar com as medidas maiores. Então, esses algarismos lá do final do meu número, eu posso esquecer, correto? Agora, esse aqui já ficou menor, e aqui eu poderia ter várias vírgulas, né? Por exemplo, o número de Avogadro, que é um número muito utilizado na química, ele é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu fosse usar lá 23 algarismos, seria muito grande, e aí eu diminuo bastante utilizando a notação científica. Então, além disso, além da notação científica, foi criado ainda as subdivisões das medidas. Então, cada grandeza ela tem sua unidade de medida. Por exemplo, a massa a gente mede em quilogramas, a altura a gente mede em metros, a memória de um celular, por exemplo, a gente mede em bytes. Então, como às vezes, por exemplo, quando surgiu, não é da época dos alunos aí mais novos, né? A gente tinha o disquete, que era um disco portátil, né? Que cabia 2 megabytes. Hoje a gente tem aí pendrives que cabem 1 terabytes. Então, se a gente fosse escrever 1 terabytes em bytes apenas, a gente teria que colocar aqui 9 algarismos a mais. Quando a gente utiliza esse tera, a gente diminui 8 algarismos aí e pode utilizar só um. Então, foi para isso que foi criado essas subdivisões das unidades de medidas. Então, a gente tem as básicas, né, que é o quilo, a gente tem o mega, que a gente vê muito, né, mega, a gente tem o tera, que agora está em alta, né, a gente tem o giga. Como que esses números esses prefixos, né, foram aparecendo? De acordo com a evolução do ser humano, né? Igual eu falei, antes a gente tinha uma memória pequena, hoje as memórias são muito grandes. Então, a gente vai utilizar cada vez mais esses prefixos maiores e também os menores, né? A gente tem lá centímetro, a gente tem milímetro, e aí já começamos a utilizar o micrômetro e ainda já estamos utilizando o nanômetro, que são cada vez menores. O que esses prefixos, vou escrever o finalzinho aqui, o tera, o giga, o mili, o micro e o nano. O que significa isso aqui? Nada mais é do que uma potência de 10. Então, se eu te falar que eu tenho 1 quilograma, o K ele é uma potência de 10 e é 10 elevado a 3. Então, 1 quilograma é 1 vezes 10 elevado a 3 gramas. 1 mega, vamos pegar aqui 1 megabyte, 1 MB de bytes aqui. O mega, ele é 10 elevado a 6. Então, isso aqui é 1 vezes 10 elevado a 6 bytes. O tera, vamos pegar também o terabyte, que a gente usa muito. Ele é 10 elevado a 9. Então, é 1 vezes 10 elevado a 9 bytes. Aqui, 10 elevado a 9. O giga, não, tá trocado aqui, né? O giga que é elevado a 9 e o tera é elevado a 12. Desculpa aí, pessoal. A gente tem uma tabela, eu escrevi fora de ordem, né? Mega, giga e tera. Então, aqui é 12, se fosse um terabyte. E eu tenho ainda os menores. Quando eu tenho os números pequenos,
eles também têm os prefixos, só que como vocês já sabem, ele é elevado a expoente negativo. Então, o milho é 10 elevado a menos 3, o micro é 10 elevado a menos 6 e o nano é 10 elevado a menos 9. Então, vamos supor que eu tenho 2 milímetros. Isso aqui, a unidade é o metro. O mili é o prefixo. Então, isso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. O micrômetro, por exemplo, é 2... Ele escreve assim, o micrômetro. Então, eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros. E o nanômetro, que é, vamos colocar 3 nanômetro, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. E aí eu tenho uma tabela, né, com todos esses prefixos aqui, ó, cada um vai ter a sua utilização e a sua aplicação relacionado com a potência de 10. Como então que eu faço operações utilizando esses valores? Se eu tiver que multiplicar, por exemplo, um ponto importante, né? Vamos supor que eu vou multiplicar aqui esses dois números aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Para eu resolver isso aqui, eu vou utilizar a seguinte regra. Primeiro eu vou multiplicar separado os algarismos aqui. Então, 2 vezes 2, que vai dar 4. E depois eu multiplico as potências de 10, utilizando aquela regra que a gente já viu no início do vídeo, que é, se é a mesma base, eu vou repetir a base. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Então, fica menos 3 mais menos 6. Então, é menos 3 menos 6. Isso aqui vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 9. Então, isso aqui é muito utilizado para fazer essas operações. E também, gente, a gente pode transformar um número que está em um prefixo em outro prefixo. Por exemplo, transformar quilômetro em metro. Então, o quilômetro, vamos supor que eu tenho uma medida aqui, que é 30 quilômetros. E eu quero transformar isso em metros. O quilo não é 10 a 3, então vai ser 30 vezes 10 elevado a 3 metros. O 10 a 3 eu sei que é 1000, então eu vou fazer 30 e vou colocar 3 zeros aqui. Então, dá 30.000 metros. Então, isso é uma forma simples de transformar. Só voltando aqui, vamos supor que eu quero escrever esse número, né, na forma decimal. Então, fiz essa operação, cheguei nesse resultado, 4 vezes 10 elevado a menos 9, e eu quero escrever esse número, então seria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu falei, o número tem que ter 9 casas depois da vírgula. Então, contando com o 4, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse seria o meu número na forma decimal. Tá vendo como assim fica bem mais fácil? Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado, né? Quem gostar do vídeo aí, se inscreve aí no canal.